Boa noite, galera. Esse vídeo eu vou falar de que forma Dom Pedro I se tornou Pedro IV de Portugal. Levando como referencial teórico a morte de Dom João. E a questão de que o príncipe, Dom Pedro, tenha sido feito o chefe do processo de independência do Brasil para a corte portuguesa, ele foi considerava que ele tinha perdido a nacionalidade lusitana por ter feito o processo de independência do Brasil, né? E a questão que impediria ele assumir os dois reinos, tanto o Império Brasileiro como Portugal, né? E nisso ocorre um acordo entre ele, seu irmão e sua mãe, que deixaria o seu irmão como o rei regente de Portugal, até a maioridade da princesa herdeira do trono, a Dona Maria, que viria a ser a Rainha Maria de Portugal, Dona Maria de Portugal. O que acontece? No intervalo de tempo ocorre a questão, o descontentamento da elite brasileira, que com relação à questão da imposição da Constituição feita pelo imperador Dom Pedro I, que estava pressionando ele a renunciar com todo esse processo. E também a questão sucessória em Portugal, porque o seu irmão Dom Miguel, ele faz um referendo para ver se os eleitores aprovariam que ele ficasse como monarca e não entregasse o trono para a filha de Dom Pedro I. O que aconteceu? Ele renuncia, deixa o filho aqui no Brasil, com tutores esses que iriam ensinar ele a difícil lida de ser um chefe de Estado de um país imperial. O que acontece depois? Ele vai para Portugal e se mete em um confronto que acaba sendo vitorioso, e destitui seu irmão do trono. E mesmo tendo renunciado a priori em favor da sua filha, ele se torna um rei regente até a maioridade da sua filha e torna-se o Pedro IV, que é considerado, apesar de não ser monarquista, mas pelos referenciais teóricos que eu já pesquisei, um dos melhores chefes de Estado de Portugal, sendo considerado até um benemérito com relação a questões educacionais, científicas, a preocupação com a educação pública. Já era lá, a educação do povo já era uma luta de Pedro IV. Por que, por exemplo, num comentário, num dos vídeos meu, que até o Monarquia Livre comentou, que é a questão do Dom Pedro I não ter sido um tão grandioso assim para o Brasil. E realmente, se comparado ao que ele foi para os nossos irmãos lusitanos, ele deixou muito a desejar, né? Muito também que ele fez. Por quê? Ele era conhecido por ter várias amantes, teve vários filhos com outras mulheres, a não ser as suas esposas, tanto a Maria Leopoldina como a outra esposa do seu segundo casamento. E é isso, galera. Já
como rei português, eu acredito que ele tenha colocado em mente, para garantir a transmissão do trono para minha filha, que ele deve ter pensado assim, eu vou ter que fazer algo diferenciado, né? E fez. E levando em consideração também que assim como cá, Portugal tinha como primazia o voto censitário, ou seja, somente os ricos votavam não, na questão. E é isso, galera. Por isso que para os lusitanos ele foi um benemérito, e para os brasileiros ele não é tão, né, considerado tão grandioso, principalmente na maioria. Pessoalmente, apesar de defender o parlamentarismo com o presidente, porque eu acredito sim que tem que ter a divisão de um chefe de Estado e o chefe de governo, mas eu me simpatizo mais com um modelo francês de política, de sociedade, né? Nesse sentido, galera, que eu quis falar o contexto historiográfico pertinente à figura, um resumo pertinente à figura de Dom Pedro I ou Pedro IV, como era conhecido pelos nossos irmãos lusitanos. E no mais, galera,